Capítulo 2. A velha física e o seu legado filosófico. Há várias décadas, o psicólogo americano Abraham Maslow formulou a ideia de uma hierarquia de necessidades. Após atender às necessidades básicas de sobrevivência, o ser humano adquire condições de lutar para satisfazer necessidades de nível mais alto. Na opinião de Maslow, a mais importante dessas necessidades é de natureza espiritual, o desejo da auto-individuação, de conhecimento de si mesmo no nível mais profundo possível. Uma vez que numerosos americanos, e na verdade grande número de ocidentais, já deixaram para trás os degraus mais baixos da escada de necessidades de que falava Maslow, seria de esperar vê-los galgando entusiasticamente os degraus superiores da auto-individuação ou da realização espiritual. Não fazemos nada disso. O que há de errado com o argumento de Maslow? Como disse Madre Teresa ao visitar os Estados Unidos na década de 1980, os americanos, embora materialmente ricos, são pobres de espírito. Por que deveria acontecer tal coisa? Maslow esqueceu de levar em conta as consequências do materialismo incontestável, dominante na atual cultura ocidental. A maioria dos ocidentais aceita como verdade científica que vivemos em um mundo materialista. Um mundo em que tudo é feito de matéria, que constituiria a realidade fundamental. Nesse mundo, proliferam as necessidades materiais, com o resultado de desejarmos não progresso espiritual, mas, sim, mais coisas, maiores e melhores. Carros maiores, casas melhores, as últimas modas, formas espantosas de entretenimento e uma estonteante farra de bens tecnológicos, já existentes e futuros. Em um mundo assim, necessidades espirituais passam frequentemente despercebidas ou são sublimadas, se afloram à superfície. Se só a matéria é real, como o materialismo nos ensinou a acreditar, então posses materiais constituem o único alicerce razoável para a felicidade e a boa vida. Claro que as religiões, os mestres espirituais e as tradições artísticas e literárias nos ensinam que isso não é verdade. Pelo contrário, pregam que o materialismo leva, na melhor das hipóteses, a uma saciedade doentia e, na pior, ao crime, à doença e a outros males. A maioria dos ocidentais aceita essas crenças conflitantes e vive em um estado de ambivalência, participando da cultura consumista, ferozmente materialista, mas, ainda assim, desprezando secretamente a si mesmos por tal atitude. Aqueles entre nós que ainda se consideram religiosos não conseguem ignorar inteiramente o fato de que, embora em palavras e pensamentos ainda cultuemos a religião com uma frequência grande demais, o que fazemos desmente nossos propósitos. Não conseguimos internalizar realmente até os ensinamentos mais básicos das religiões, tal como o amor ao próximo. Outros resolvem sua dissonância cognitiva adotando o fundamentalismo religioso ou um cientificismo igualmente fundamentalista. Em resumo, vivemos em crise. Não tanto uma crise de fé, mas uma crise de confusão. Como foi que chegamos a esse deplorável estado? Quando aceitamos o materialismo como a denominada visão científica do mundo.
Convencidos de que devemos ser científicos, somos iguais ao dono da loja de objetos curiosos na história seguinte. Um freguês, descobrindo um instrumento que não conhecia, levou-o ao lojista e lhe perguntou para que servia. Oh, isso é um barómetro, respondeu o dono. Informa se vai chover. Como é que funciona? Perguntou o cliente. O lojista, na verdade, não sabia como funcionava um barómetro, mas reconhecer esse fato implicaria arriscar-se a perder a venda. Em vista disso, respondeu, o senhor coloca-o do lado de fora da janela e o traz de volta. Se o barómetro volta molhado, o senhor sabe que está chovendo. Mas eu posso fazer isso com a mão. Porque então usar um barómetro? Protestou o homem. Mas isso não seria científico, meu amigo, respondeu o lojista. Sugiro que na aceitação do materialismo parecemos com o lojista. Queremos ser científicos, pensamos que estamos sendo, mas isso não acontece. Para sermos realmente científicos, temos de lembrar que a ciência sempre mudou na medida em que descobria novas coisas. Será o materialismo a visão correta, científica, do mundo? Acredito que a resposta é demonstravelmente negativa, embora os próprios cientistas se sintam confusos diante dessa questão. A confusão do cientista é devida a uma ressaca causada por um consumo visivelmente exagerado de uma bebida de 400 anos de idade chamada física clássica, destilada por Isaac Newton por volta de 1665. As teorias de Newton lançaram-nos em um curso que desembocou no materialismo que ora domina a cultura ocidental. A filosofia do materialismo, concebida pelo filósofo grego Demócrito, corresponde à visão de mundo da física clássica e é descrita variadamente como realismo materialista, físico ou científico. Embora uma nova disciplina científica, denominada física quântica, tenha substituído formalmente a física clássica neste século, a velha filosofia da física clássica, a do realismo materialista, continua a ser amplamente aceita. A física clássica e o realismo materialista. Ao visitar o Palácio de Versalhes, René Descartes, matemático e filósofo francês do século XVII, ficou encantado com a imensa coleção de autómatos reunida nos jardins. Acionados por mecanismos ocultos, água corria, música tocava, ninfas faziam cabriolas no mar e o majestoso Netuno erguia-se das profundezas de um tanque. Enquanto observava o espetáculo, Descartes concebeu a ideia de que o mundo poderia ser um autómato, uma máquina mundial. Mais tarde, ele propôs uma versão bastante modificada dessa imagem de mundo como máquina. A famosa filosofia do dualismo dividiu o mundo em uma esfera objetiva de matéria, o domínio da ciência, e outra, subjetiva, da mente, o domínio da religião. Dessa maneira, libertava ele a investigação científica da ortodoxia de uma igreja poderosa. Descartes tomou emprestada de Aristóteles a ideia de objetividade. A ideia básica era que os objetos são independentes e separados da mente ou consciência. Mais tarde vamos nos referir a essa ideia como o princípio da
objetividade forte. Descartes deu também contribuições às leis da física, que erigiriam em culto científico sua ideia de mundo como máquina. Coube, no entanto, a Newton e a seus herdeiros, através do século XVIII, plantar firmemente no solo o materialismo e o seu corolário, o princípio do determinismo causal, ou a ideia de que todo movimento pode ser exatamente previsto, dadas as leis do movimento e as condições iniciais em que se encontravam os objetos, onde estão e com que velocidade se deslocam. Se o leitor quer compreender a visão cartesiano-newtoniana do mundo, pense no universo como um grande número de bolas de bilhar, grandes e pequenas, em uma mesa de bilhar tridimensional, que chamamos de espaço. Se conhecemos, em todas as ocasiões, todas as forças que agem sobre cada uma dessas bolas, então, simplesmente conhecer as condições iniciais, suas posições e velocidades em algum tempo inicial, permite-nos calcular o lugar onde cada um desses corpos estará em todas as ocasiões futuras, ou, por falar nisso, onde estiveram em qualquer ocasião anterior. A importância filosófica do determinismo foi sumariada melhor do que ninguém por Pierre-Simon de Laplace, matemático do século XVIII. Uma inteligência que, em qualquer dado momento, conhecesse todas as forças através das quais a natureza é animada e o estado dos corpos dos quais ela é composta, abrangeria, se ela fosse vasta o suficiente para submeter os dados à análise. Na mesma fórmula, os movimentos dos grandes corpos do universo e os dos átomos mais leves, nada seria duvidoso para essa inteligência e o futuro, tal como o passado, seria o presente aos seus olhos. Laplace escreveu um livro muito popular sobre mecânica celeste que o tornou famoso. Tão famoso que o imperador Napoleão convocou a ir ao palácio. Monsieur Laplace, disse Napoleão, o senhor não mencionou Deus, nem uma única vez, em seu livro. Porquê? Nesses dias, o costume exigia que Deus fosse citado algumas vezes em todos os livros importantes, o que explica a curiosidade de Napoleão. Que tipo atrevido era esse Laplace, para romper com um costume tão venerável? A suposta resposta de Laplace é um clássico. Majestade, eu não precisei dessa hipótese particular. Laplace compreendia corretamente a implicação da física clássica e de sua estrutura matemática causalmente determinista. Em um universo newtoniano, não há a menor necessidade de Deus. Aprendemos até agora dois princípios fundamentais da física clássica: a objetividade forte e o determinismo. O terceiro foi descoberto por Albert Einstein. A teoria da relatividade de Einstein, uma extensão da física clássica a corpos que se movem em alta velocidade, exigia que a velocidade mais alta nas estradas da natureza fosse a velocidade da luz. Essa velocidade é enorme, 300 mil km por segundo, mas, mesmo assim, limitada. A implicação desse limite de velocidade é que todas as influências entre objetos materiais que se fazem sentir no espaço-tempo devem ser locais. Eles têm de viajar através do espaço um pouco de cada vez,
com uma velocidade finita. Este é o denominado princípio de localidade. Ao dividir o mundo em matéria e mente, a intenção de Descartes era estabelecer um acordo tácito. Não atacaria a religião, que reinaria suprema em questões relativas à mente, em troca da supremacia da ciência sobre a matéria. Durante mais de 200 anos, o acordo foi observado. No fim, o sucesso da ciência em prognosticar e controlar o meio ambiente levou cientistas a questionar a validade de todo e qualquer ensinamento religioso. Em especial, eles começaram a contestar o lado da mente, ou o espírito, do dualismo cartesiano. O princípio do monismo materialista foi assim acrescentado à lista de postulados do realismo materialista. Todas as coisas existentes no mundo, incluindo a mente e a consciência, são feitas de matéria e de generalizações da matéria, como energia e campos de força. Nosso mundo é material de cima a baixo. Claro, ninguém sabe ainda como extrair mente e consciência da matéria. E, portanto, mais um postulado foi adicionado: o princípio do epifenomenalismo. De acordo com este princípio, todos os fenómenos mentais podem ser explicados como sendo epifenómenos, ou seja, fenómenos secundários da matéria, por meio de uma redução apropriada a condições físicas prévias. A ideia básica é que o que denominamos consciência constitui simplesmente uma propriedade ou grupo de propriedades do cérebro quando este é considerado em um certo nível. Os 5 princípios seguintes, portanto, enfeixam a filosofia do realismo materialista. Objetividade forte, determinismo causal, localidade, monismo físico ou materialista, epifenomenalismo. Essa filosofia recebe também o nome de realismo científico, o que implica que o realismo materialista é essencial à ciência. A maioria dos cientistas, pelo menos inconscientemente, ainda acredita que isso acontece, mesmo diante de dados solidamente comprovados que desmentem os 5 princípios. É importante compreender desde o início que os princípios do realismo materialista são postulados metafísicos, ou seja, suposições sobre a natureza do ser, e não conclusões calcadas em experimentos. Se forem descobertos dados experimentais que refutem qualquer um desses postulados, o postulado em causa terá de ser sacrificado. Analogamente, se a argumentação racional revelar a debilidade de um dado postulado, sua validade terá de ser questionada. Uma grande fraqueza do realismo materialista é que a filosofia parece excluir inteiramente os fenómenos subjetivos. Se mantemos firmemente um postulado de objetividade forte, muitos dos impressionantes experimentos realizados no laboratório cognitivo não são admissíveis como dados. Realistas materialistas estão bem cientes dessa deficiência. Por isso mesmo, em anos recentes, grande atenção foi dada à questão de se ou não os fenómenos mentais, incluindo a autoconsciência, podem ser compreendidos na base dos modelos materialistas, notadamente os modelos de computador. Vamos examinar agora a ideia básica que dá lastro a esses modelos.
a ideia da máquina mental. Poderíamos construir um computador consciente? Depois de Newton, o desafio enfrentado pela ciência, claro, consistiu em tentar aproximar-se tanto quanto possível da inteligência que tudo sabia, postulada por Laplace. Comprovou-se que eram sumamente poderosos os insights da física clássica newtoniana e passos importantes foram dados para chegar a essa aproximação. Aos poucos, cientistas desvelaram, pelo menos em parte, alguns dos denominados mistérios eternos. Como surgira nosso planeta? Como as estrelas conseguem energia que queimam? Como fora criado o universo e como a vida se reproduz? Eventualmente, os sucessores de Laplace aceitaram o desafio de explicar a mente humana, a autoconsciência e tudo mais. Adotando um insight determinista, nenhuma dúvida tiveram de que a mente humana era também uma máquina newtoniana clássica, tal como a máquina mundial de que ela fazia parte. Um dos crentes na mente como máquina, Ivan Pavlov, sentiu grande prazer quando cães lhe confirmaram a crença. Quando tocava uma campainha, os cães salivavam, mesmo que nenhum alimento fosse oferecido. Os cães haviam sido condicionados a esperar alimento em todas as ocasiões em que soava a campainha, explicou Pavlov. Na verdade, era muito simples. Aplicava-se um estímulo, observava-se a reação e, se esta era o que se queria, ela era reforçada com uma recompensa. Dessa maneira, nasceu a ideia de que a mente humana era uma simples máquina, com declarações simples de entrada, saída, em uma correspondência tipo um com o outro, que funciona na base estímulo, resposta, recompensa. A ideia recebeu numerosas críticas, alegando seus adversários que uma máquina behaviorista desse tipo não poderia desincumbir-se de processos mentais como pensar. Vocês querem pensamento e o conseguiram, responderam os espertos mecânicos defensores da tese clássica, que conceberam a ideia de uma máquina complexa dotada de estados internos. Vejam só o comportamento de um simples mobile, disseram. É divertido observar o mobile porque suas reações às maneiras como sopra o vento são infinitamente variadas. Porquê? Porque cada reação depende, literalmente, de numerosas justaposições de vários estados internos dos ramos do mobile, além do acréscimo do estímulo específico. No caso do cérebro, esses estados internos eram sinónimos de pensamento, sentimento e assim por diante, que seriam epifenómenos de estados internos da máquina complexa que é o cérebro humano. As vozes da oposição, no entanto, continuaram a protestar. O que dizer do livre-arbítrio? Seres humanos têm liberdade de opção. Os mecanicistas responderam que o livre-arbítrio é simplesmente uma ilusão. E acrescentaram o interessante argumento de que havia um possível modelo físico do ilusório livre-arbítrio. A engenhosidade dos pesquisadores das máquinas mentais é realmente admirável. Circula agora a ideia de que, embora os sistemas clássicos sejam, em última análise, deterministas, exibindo um comportamento basicamente determinista,
podemos ter também o caos. Ocasionalmente, mudanças pequeníssimas nas condições iniciais podem produzir grandes diferenças no resultado final para um sistema. Essa situação gera incerteza. A incerteza dos sistemas atmosféricos constitui um exemplo desse comportamento caótico. E a incerteza do prognóstico pode ser interpretada como livre-arbítrio. Uma vez que o caos é, em última análise, caos determinado, prossegue o argumento. Esta é uma ilusão de livre-arbítrio. Se assim é, nosso livre-arbítrio é uma ilusão? Um argumento ainda mais convincente em favor da descrição mecânica do homem coube a Alan Turing, matemático britânico. Algum dia, declarou ele, construiremos uma máquina que seguirá as leis deterministas clássicas. Um computador de silício que manterá uma conversa com qualquer ser humano, que será capaz do denominado livre-arbítrio. Dizia ainda ele, em tom de desafio, que observadores imparciais não poderiam diferenciar a conversa do computador da conversa de um ser humano. Proponho que esta ideia seja aceita como credo de uma nova sociedade. Organização pela igualdade da inteligência humana e artificial. Embora eu seja grande admirador do progresso obtido na área da inteligência artificial, não estou convencido de que minha consciência é um epifenómeno e meu livre-arbítrio uma miragem. Não reconheço como meus limites os limites que a localidade e a causalidade impõem à máquina clássica. Não acredito que eles sejam limites autênticos a qualquer ser humano e me preocupa que pensar dessa maneira possa transformar-se em uma profecia autorrealizável. Somos os espelhos do mundo em que vivemos, disse Charles Singer, historiador da ciência. A questão é, podemos ser um espelho de que tamanho? Encontramos reflexos do céu em pequenas poças d'água e no majestoso oceano. Qual é o maior reflexo? Mas nós fizemos progressos enormes para criar uma máquina Turing inteligente. Protestam os proponentes da máquina pensante. Nossas máquinas já podem ser aprovadas no teste Turing, juntamente com um ocasional ser humano que de nada desconfie. Indubitavelmente, com mais alimentação e desenvolvimento, elas terão mentes iguais às dos seres humanos. Elas compreenderão, aprenderão e se comportarão como nós. Se pudermos construir máquinas Turing que se comportem como seres humanos, de todas as maneiras conhecidas, continuam em voz confiante os defensores da máquina pensante. Isso não será a prova de que a nossa própria mente nada mais é do que um conjunto de programas clássicos de computador inteiramente determinados? Uma vez que determinado não é a mesma coisa que previsível, a imprevisibilidade do ser humano não constitui obstáculo a essa opinião. Esse argumento é convincente até o ponto em que se aplica. Se computadores podem simular o comportamento humano, ótimo. Este fato tornará mais fácil a comunicação entre nós e as máquinas. Se, ao estudar o funcionamento de programas de computador que simulam alguma parte do nosso comportamento, pudermos aprender alguma coisa sobre nós mesmos, ainda melhor. Simular nosso comportamento em computadores, contudo, é uma coisa muito diferente de provar que somos feitos de programas que comandam as simulações. Claro, até mesmo um único exemplo de um programa que possuímos, que um computador clássico jamais poderá duplicar, destruirá o mito da mente como máquina. O matemático Roger Penrose argumenta que o raciocínio algorítmico, semelhante ao que faz o computador, não basta para permitir a descoberta de teoremas e axiomas matemáticos. O algoritmo é um procedimento sistemático para solucionar problemas, um enfoque
rigorosamente lógico, baseado em regras. Se assim é, pergunta Penrose, de onde vem a matemática? Se operamos como se fôssemos um computador. A verdade matemática não é algo que comprovamos usando meramente um algoritmo. Acredito, ainda, que a consciência é um ingrediente vital na compreensão da verdade matemática. Temos de ver a verdade de um argumento matemático para convencermos-nos de sua validade. Esse ato de ver constitui a própria essência da consciência. Ela tem de estar presente em todos os casos em que percebemos diretamente a verdade matemática. Em outras palavras, nossa consciência tem de existir antes da nossa capacidade algorítmica do computador. Um argumento ainda mais forte contra a tese da mente como máquina foi apresentado por um laureado Nobel, o físico Richard Feynman. Um computador clássico, observa Feynman, jamais poderá simular a não-localidade, expressão técnica que significa transferência de informação ou influência sem sinais locais. Essas influências são do tipo ação à distância e instantâneas. Dessa maneira, se seres humanos são capazes de processamento de informação não local, este será um dos nossos programas não algorítmicos que o computador jamais conseguirá simular. Temos capacidade de processar informação não local? Podemos construir um argumento muito poderoso para a não localidade se aceitarmos nossa espiritualidade. Outro argumento controverso em apoio à não localidade é a alegação de experiências paranormais. Através dos séculos, o homem proclama ter capacidade de comunicação por telepatia ou transmissão mente a mente de informação sem necessidade de sinais locais. E atualmente parece haver alguma prova científica de que isso efetivamente acontece. O próprio Alan Turing compreendeu que a telepatia é uma maneira segura de um inquisidor diferenciar um ser humano de uma máquina computadora de silício. Em um dos testes que levam o nome dele, vamos fazer o jogo de imitação, usando como testemunhas um homem que é competente como recebedor telepático e um computador digital. O interrogador pode fazer perguntas como: a que naipe pertence a carta que tenho na mão? Por meios telepáticos ou claravidentes, o homem acerta 130 em 400 cartas. A máquina só pode dar palpites aleatórios. Talvez consiga acertar 104. E o examinador conseguirá fazer a identificação correta. A percepção extrasensorial, assunto que continua a ser reconhecidamente controverso, é apenas um dos argumentos contra a capacidade do computador clássico. Outra capacidade importante da mente humana, que parece estar além do alcance de um computador de silício, é a criatividade. Se ela implica descontinuidade, desvios abruptos de antigas estradas batidas do pensamento, então a capacidade do computador de ser criativo torna-se certamente suspeita, uma vez que ele opera na base da continuidade. Em última análise, porém, o ponto crucial é a consciência. Se os proponentes da máquina mental puderem construir um computador clássico que seja consciente no mesmo sentido em que você e eu somos, o jogo passará a ser outro, a despeito de todas as considerações circunstanciais acima. Mas, poderão eles fazer isso? Como poderemos saber? Suponhamos que equipemos uma máquina Turing com um número infindável de programas que simulem perfeitamente o nosso comportamento. A máquina, neste caso, tornar-se-ia consciente. Certamente o comportamento dela, supondo que a máquina fosse construída para ser mulher, demonstraria todas as complexidades da mente humana e, como uma máquina Turing, seria uma simulação impecável de um ser humano, exceto por algumas características
distintivamente humanas, como a percepção extrasensorial e a criatividade matemática, que os defensores da máquina mental, de qualquer modo, considerariam duvidosas. Mas seria ela realmente consciente? Quando eu estava na faculdade, na década de 1950, tomei conhecimento da ideia do computador consciente ao ler um romance de ficção científica de Robert Heinlein. The Moon is a Harsh Mistress. Heinlein transmitia a ideia de que a consciência de um computador é uma questão de tamanho e complexidade. Logo que a máquina do romance ultrapassava um patamar de tamanho e complexidade, ela se tornava consciente. Essa ideia parece ser muito popular entre os numerosos pesquisadores que participam do jogo computador-mente. Quanto a mim, acho que a questão de consciência de computador nada tem a ver com complexidade. Admito que um alto nível de complexidade possa garantir que as respostas do computador sob um dado estímulo não serão mais facilmente previsíveis do que as de um ser humano. Mas não significa mais do que isso. Se pudermos remontar os desempenhos de entrada e saída do computador às atividades de seus circuitos internos, sem qualquer ambiguidade, sem perder o caminho, e isso, pelo menos em princípio, deve ser sempre possível a um computador clássico, que necessidade haveria de uma consciência? Aparentemente, ela não teria função. Acho que constituirá uma maneira de evitar o problema para os proponentes da inteligência artificial dizer que a consciência é apenas um epifenómeno ou uma ilusão. John Eccles, o neurofisiologista laureado com o Prémio Nobel, parece concordar comigo. Pergunta ele: por que temos, absolutamente, de ser conscientes? Podemos, em princípio, explicar todos os nossos desempenhos de entrada-saída em termos de atividade dos circuitos neurais e, como consequência, a consciência parece ser absolutamente desnecessária. Os defensores da mente como máquina formulam ocasionalmente outro argumento. Atribuímos livremente consciência a outros seres humanos porque nos dizem que eles têm experiências mentais, pensamentos, sentimentos semelhantes às nossas. Se um androide fosse programado para comunicar pensamentos e sentimentos semelhantes aos nossos, poderíamos lhe diferenciar a consciência da consciência de um amigo? Afinal de contas, não podemos experienciar mais o que se passa dentro da cabeça do nosso amigo humano do que podemos experimentar o que se passa na cabeça do androide. Dessa maneira, no final das contas, jamais poderemos saber com certeza. Essa possibilidade lembra-me um episódio da série de televisão Jornada nas Estrelas. Um vigarista recebe um castigo incomum que, aparentemente, nem castigo é. Ele é banido para uma colónia onde será o único ser humano e viverá cercado de androides a seu serviço. Muitos deles sob a forma de belas donzelas. Você, leitor, pode imaginar tão bem como eu porque isso foi um castigo. A razão de eu não viver em um universo solipsístico, só eu sou real, não é que os outros iguais a mim me convençam de sua humanidade, mas que eu tenho uma conexão interior com eles. Eu jamais poderia ter a mesma conexão com o Android. Submeto à apreciação a ideia de que o senso que temos de uma conexão interior com outros seres humanos é devido a uma conexão especial do espírito. Acredito que computadores clássicos jamais poderão ser conscientes como nós, porque eles carecem dessa conexão espiritual. Etimologicamente, a palavra consciência deriva das palavras sequer, conhecer e com. Consciência é
conhecer com. Para mim, a palavra implica conhecimento não local. Não podemos conhecer alguém sem compartilhar de uma conexão não local com essa pessoa. Não deve ser motivo de desalento se não podemos construir um modelo de nós mesmos baseado na física clássica e usar o método algorítmico de um computador de silício. Sabemos, desde princípios deste século, que a física clássica é física incompleta. Não me espanta que ela nos dê uma visão incompleta do mundo. Passemos agora a estudar a nova física, nascida no alvorecer do século XX, e vejamos, de nosso ponto de observação, à medida que o século se aproxima do fim, que liberdade nos traz a visão de mundo que ela nos oferece.